E hoje, meus irmãos, vamos falar sobre algo que ninguém gosta, mas que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, alguns mais, outros menos, sobre lutas, sobre provações. Nós somos provados, lógico, mas pastor, eu quero ouvir que vai dar tudo certo. Tem até um hino aí fora, não sei se é o tempo dos irmãos, que vai dar tudo certo, mas nem sempre dá tudo certo, acontece. Eu creio que nós estamos aqui hoje, que nós viemos aqui louvar a Deus, invocar o nome do Senhor, mas também nós estamos aqui, eu estou aqui nessa noite, como em outras quartas-feiras, para pedir socorro para o Senhor, porque, irmãos, eu estou para achar um crente que diga assim: pastor, está tudo bem em casa, todos os meus familiares são crentes, todos os meus parentes distantes são crentes, e não acontece nada de ruim na minha vida, a geladeira sempre está cheia, as contas sempre estão pagas. Eu estou para achar um crente assim, que nós passamos por tribulações, e as lutas, irmãos, elas fazem parte. E aqui está aqui nessa noite um momento difícil do povo de Deus. Só que, glória a Deus, que Deus está nesse momento com esse povo. Um povo que é uma história de mais ou menos 3.500 anos atrás. E Deus se faz presente, continua fazendo presente em nossas vidas, porque Deus é imutável. Então aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ler primeiramente só 2 versículos. Depois vamos discorrer o texto para entender o que está acontecendo aqui. Então, irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 16 e 17. 2 Crônicas, capítulo 20, 16, diz assim: amanhã, aqui é o Senhor dizendo, amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Cis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesta batalha, aqui na minha Bíblia fala nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Amém, meus irmãos? E essa frase, o Senhor está com vocês, é tudo que nós precisamos. Era tudo que aquele povo precisava ouvir. E interessante que nesse texto aqui, meus irmãos, acontece algo interessante, porque no passado, as guerras no passado, em especial as guerras do povo de Deus, era algo relativamente comum. Guerras do passado era comum entre o povo de Deus, entre os povos daquela época, e entre nós é comum, só que é um outro tipo de guerra hoje. Mas as guerras, elas sempre existiram. E interessante, meus irmãos, que nas guerras que Israel participava, sempre havia uma estratégia de Deus para livrá-los. Porque, irmãos, o povo de Israel, hoje não, mas esse povo aqui, quando ele sai do Egito, tem alguns que dizem assim que Israel saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Então, o povo de Israel nunca foi um povo guerreiro na época. Era um povo com uma mente escravizada. É um povo que teve mais ou menos 400 anos de escravidão. Então, nesse momento, Israel, ele não entra numa guerra, é feito guerra contra eles.
Mas interessante que Deus, Ele sempre tinha uma estratégia para livrar o seu povo. Deus sempre, irmãos, fez isso, Deus sempre fará isso, porque esse Deus é o Deus que guerreia as nossas batalhas. É esse Deus que nós servimos, né? Eu fico pensando assim, meus irmãos, que às vezes nós olhamos para esse Deus do passado e nós achamos que o Deus de hoje é outro Deus. Nós olhamos os feitos do Senhor no passado e hoje olhamos esse Deus com outros olhos. Não, é o mesmo Deus. Eu arrisco a dizer que quem mudou somos nós. Interessante. Somos nós que mudamos. Irmãos, se vocês notarem, isso é há muito tempo atrás, que os crentes dos anos 70, que eu estava começando a estar na igreja já, faz tempo, né? Mas eu me lembro, meus irmãos, que eu tenho saudade disso, que os crentes, eles entravam no templo, e ali, irmãos, eles acreditavam de fato que Deus estava ali. Os pais tinham uma responsabilidade de mostrar para os filhos: olha, aqui é a casa de Deus. E quando eu ouvia dos meus pais, eu tinha certeza que Deus estava ali, porque eles mostravam isso na adoração, na reverência. Aí na época lá era bancos, né? Era uma reverência. Viu, meus irmãos? A presença de Deus não era algo que a Bíblia dizia, era algo que as pessoas acreditavam. Deus está aqui, e onde Deus se faz presente, nós precisamos reverenciá-lo. Irmãos, eu sou da família de 10 filhos, nós somos 10 irmãos, e eu nunca, irmãos, e hoje, vocês podem notar, eu não levanto para ir para lá, na hora do culto, para ir no banheiro, tomar água, eu não levanto, eu não consigo. Eu aprendi assim. E se eu levantar, porque é algo urgente. Eu aprendi assim, em casa, assim, ó. Vai no banheiro, vai agora. Vai tomar água agora. Lá não. Irmãos, e o couro comia. Mas foi o jeito que eles me ensinaram de reverenciar esse Deus tremendo. E nesse momento, irmãos, esse Deus tremendo entra na história, entra numa batalha para vencer. Interessante isso. Deus nunca perdeu uma batalha. E nesse momento, o povo de Israel, eles se encontram, irmãos, apavorados. Mas olha que interessante, meus irmãos, nós vamos ler aqui o texto, olha que interessante. No versículo 4 desse capítulo, fala assim, ó. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Quando Josafá ouviu dizer que vinha contra ele um grande exército, Josafá, ele convoca o povo para ir para onde? Para a casa do Senhor, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor, vamos invocar o Senhor, vamos pedir ajuda ao Senhor. Irmãos, e sabe o que está acontecendo aqui? Sabe por que esses 3 povos estão vindo contra Josafá, contra Judá? Essa é a questão nossa, meus irmãos. Porque, se você ler o versículo 4 do capítulo 19, fala assim, ó. Josafá morou em Jerusalém, ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus dos seus pais.
Interessante isso, meus irmãos, isso me chamou a atenção no texto. Irmãos, após Josafá tomar a decisão de buscar o Senhor, de invocar o nome do Senhor, de voltar a servir ao Senhor, o que acontece? Acontece a guerra. Aqueles povos, sem nenhum motivo, vieram contra Israel. Após Josafá fazer uma reforma religiosa entre o povo, e uma reforma civil, se você ler no capítulo 4, do verso 19 até o 11, Josafá, ele traz uma reforma religiosa, ele convoca juízes para julgar o povo com retidão, ele convoca os levitas para adorarem o Senhor. Quando ele se posiciona para buscar o Senhor, o que acontece? O inimigo se levanta contra. Viu, meus irmãos? Irmãos, isso não mudou nada, viu? Tem uma cantora aí, não posso citar o nome dela, sertaneja, toma todas, e ela agora, irmão, interessante, ela agora entrou num templo evangélico e encontrou Jesus. E eu estava vendo nas redes sociais, ela falou assim: agora eu vou estar na casa de Deus, vou largar a bebedeira e vou cantar música gospel, vou cantar para o Senhor. Irmãos, a imprensa está pegando pesado com ela. Não, você pode continuar bebendo, você pode continuar fazendo as suas músicas aí, essas coisas aí, esse estilo sofrência, né? O povo tanto gosta de sofrer, não sei como. E ela decidiu buscar o Senhor, meus irmãos, e a imprensa está toda contra ela. Mas se ela tivesse decidido largar o Senhor para servir ao mundo, estava todo mundo apoiando. Essa é a verdade. Sabe o que, meus irmãos? Quando a gente se levanta para buscar o Senhor, para ser fiel ao Senhor, para buscar a presença do Senhor em nossas vidas, o mundo se levanta, meus irmãos. Quer ver uma coisa interessante? Eu nunca comentei aqui, mas eu vou comentar aqui no nosso meio batista aqui. Lembra quando Jesus ele é batizado? E fala que ele saiu das águas e foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Irmãos, eu já fiz aqui uns 10 batismos aqui na igreja. 10 cultos de batismo aqui na igreja. Irmãos, uma semana, 2 semanas antes do batismo dessas pessoas que tiveram encontro com Cristo, elas vêm dizendo assim: pastor, está acontecendo isso na minha casa. Pastor, está acontecendo isso na minha empresa. Pastor, o meu vizinho está fazendo isso comigo. Irmãos, isso é fato. Irmãos, quando nós decidimos estar com o Senhor, o mundo, Satanás, se levanta. Isso é um fato. Não foi diferente com Josafá. Quando ele fez a reforma religiosa, quando ele convocou o povo eu fui lá ver no mapa, de Berseba até as montanhas de Efraim, irmãos, é um território muito extenso. Josafá, ele voltou nesse território, convocando o povo a buscar o Senhor, a ser fiel ao Senhor, convocando juízes para julgar o povo com retidão, segundo o temor do Senhor. Ele fala assim: vejam bem o que vocês vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor, e ao julgarem, Ele estará com vocês. Agora, que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça, nem parcialidade, e também não aceita suborno. Irmãos, esse é o crente. Josafá convocou o povo a ter uma vida na presença do Senhor, mas uma vida justa, sem parcialidade, sem suborno. Isso, irmãos. E quando Josafá faz isso, olha o texto fala, no versículo 1 do capítulo 20, depois disso, depois da reforma que ele fez religiosa, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá. Irmão, isso aqui é espiritual para nós hoje. Irmãos, quando nós experimentamos e queremos servir ao Senhor, farão guerra.
O mundo vai se levantar. Que é isso que acontece. A gente pensa que não. A gente pensa que ser crente é um condomínio fechado. Não é assim? Agora nós estamos, tem aí, né? Casamento blindado, né? Crente blindado, nada disso. Irmãos, é pancada. Quando Josafá faz aquela reforma religiosa, se levanta 3 povos contra ele. É isso que acontece, meus irmãos. Não é diferente hoje. Às vezes nós queremos ouvir outra coisa, né? Mas é a realidade bíblica. Não tem como, meus irmãos. Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflição. Jesus disse isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Teremos aflições? Sim. Mas Ele prometeu estar conosco para guerrear as nossas guerras. Ele prometeu isso. E aí, meus irmãos, não tem jeito. Se você quer servir a Deus, passará por lutas. Não tem jeito. Irmãos, e não é verdade? De vez em quando vem cada luta, né, meus irmãos? Que a gente não espera. E elas chegam até nós. E nós, o que fazer? Buscar ao Senhor, meus queridos. Josafá, o que ele fez foi buscar o Senhor. Diante daquela notícia tão ruim. Irmãos, é interessante, né? Josafá, quando ele ouviu isso, ele temeu. Josafá tinha experiências com Deus, sabia disso? Tinha passado por outras lutas já, mas ele temeu. E eu pergunto a você, meus irmãos, quando você passa por luta, você não teme? O crente não teme? Sabe por quê, meus irmãos? O medo faz parte da natureza humana. Agora, o problema, meus irmãos, não é sentir medo. O problema é como nós reagimos diante de uma notícia ruim. Como você reage quando você recebe uma notícia ruim? Qual é a sua reação? Josafá, nós temos 2 opções. Nós podemos fugir ou pedir socorro ao Senhor. Josafá não podia nem fugir. Como que aquele povo ia fugir? Como uma nação foge do seu próprio país? Mas Josafá, irmãos, ele preferiu buscar o Senhor. E, irmãos, interessante que Josafá, ele convoca o povo para ir ao templo. Vimos a importância do templo? Eu sei que o templo aqui, nesse momento, tem uma outra conotação. Mas, irmãos, a reunião no templo é algo fantástico. Josafá convocou o povo para irem ao templo, invocar o Senhor, buscar o Senhor, falar com o Senhor. Foi no templo, meus irmãos. Ele não fosse ficar na sua casa, lá vocês orem, não, meus irmãos. Ele convocou o povo para ir ao templo, e lá no templo, eles falaram com Deus. Lá no templo, eles invocaram o nome do Senhor. Irmãos, interessante que foi lá no templo que Deus respondeu. E foi com quem estava dentro do templo que Deus respondeu. Foi no meio da adoração, foi no meio do culto, foi no meio do clamor que Deus levantou uma pessoa para trazer para o povo uma ótima notícia. E, meus irmãos, não foi em outro lugar, não. Esse Deus, Ele respondeu dentro do templo. No verso 9 fala assim, versículo 9. Se algum mal, aqui é Josafá orando, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo. Irmão, você crê nisso? Que o nome de Deus está nesse templo? Que a presença de Deus está aqui?
que quando você clama ao Senhor aqui dentro, Deus está aqui? Irmãos, nós perdemos isso, meus irmãos. E sabe o que está dizendo aqui para nós? Que coisa ruim acontece com a gente. Mas ele falou assim: quando acontecer, Senhor, nós invocaremos o teu nome nesse templo, nós falaremos contigo, nós clamaremos nesse templo, e o Senhor, olha que interessante, nesse templo, diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha, irmãos, a confiança desse homem. Ele acreditava que quando clamarmos, o Senhor nos livrará, o Senhor nos dará o socorro necessário. Mas uma questão, meus irmãos, Josafá já tinha lá atrás tomado a posição de servir a Deus, tomar a posição de pegar o povo, vamos servir ao Deus dos nossos pais. Então, meus irmãos, você já orou? Você já orou estando em pecado? Quando você acaba a oração, você tem certeza que Deus não vai te ouvir, porque você sabe, nós sabemos disso. Mas Josafá aqui, meus irmãos, Senhor, o Senhor nos ouvirá, e o Senhor nos livrará. Josafá agora, irmãos, ele está na dependência de Deus. Josafá agora, quando ele ouviu a notícia ruim, ele temeu, ele teve medo, ele ficou apavorado, mas o texto diz que ele foi buscar Deus. Ele foi buscar socorro na pessoa certa, e fala o texto que Deus respondeu. Irmãos, no meio da congregação, veio a resposta. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Vê, meus irmãos, não foi fora não. Lembra quando Cristo falou assim para os discípulos? Olha, a seara está branca, já está lá, rogai ao Senhor da seara. Jesus não pediu para os de fora, ele pediu para quem estava na seara, rogar para o Senhor da seara, que mandasse trabalhadores para a sua seara. Aqui, irmãos, foi no meio da congregação, foi no meio da oração, que levantou-se uma pessoa, e deu o recado do Senhor. No meio da congregação, levantou-se Jaaziel disse: escute com atenção todo o Judá, morador de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem com essa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês. Irmãos, por que Deus disse, nessa peleja não tereis que pelejar? Sabe por quê, meus irmãos? Deus conhece o seu limite. Deus conhece o meu limite. Naquela peleja, Israel não conseguiria vencer. Eles tiveram que colocar toda a sua confiança em Deus. Não passamos por isso, meus irmãos? Não passamos por isso? Eu passei por uma questão, uma vez, meus irmãos, que eu não tinha o que fazer. Eu precisava do emprego, eu já contei isso aqui dentro. Estava em experiência, e uma pessoa, não foi com a minha cara. E na época, os irmãos lembram, as empresas eram 3 meses de experiência, era 3 meses ralando. E nesses 3 meses, meus irmãos, essa pessoa me prejudicou do jeito que era, de todo jeito possível. E eu não tinha voz, eu era uma pessoa que está chegando agora. Irmãos, mas naquela semana, essa pessoa era o subencarregado do setor. O encarregado estava de férias. Irmãos, eu contei aqui, eu trabalhava eu mandava material para Manaus.
Eu trabalhava com microfone, né? Empresa de microfone, Twitter, alto-falante. Então eu contava as peças, né? Embalava. Irmãos, ele tinha a pachorra de ir lá, sem eu ver, abrir a caixa, arrancar umas peças e fechar a caixa. Chegava lá em Manaus, quem mandou esse material foi o Samuel. Irmãos, foram 3 meses assim, não tinha o que fazer. E naquela semana, meus irmãos, o encarregado voltou de férias. E em uma semana, Deus mostrou para aquele encarregado quem era o Samuel. Eu não tinha o que fazer. E Deus me deu emprego, meus irmãos. E eu fiquei nessa empresa 16 anos, para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Tem batalhas que nós não conseguimos. Fugiu do nosso controle. Então, Israel, essa peleja aí é minha. Irmãos, imagina isso. Deus guerreou sozinho. Aquela peleja era do Senhor. Vê, meus irmãos, tem causas que nós entramos, que é do Senhor. Se você colocar a sua mão, Ele tira dele. Você tem que colocar toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua fé no Deus poderoso, no Deus que você serve. Israel, irmão, não podia fazer nada. Eram 3 povos, 3 nações. Interessante, meus irmãos, que fico pensando nisso, né? Não veio uma pessoa dar notícia ruim. Aqui fala que veio, e alguns vieram e avisaram de Josafá. Irmãos, eles potencializaram o problema. Não foi um mensageiro. Um falou assim, está vindo aí. Outro falou assim, já era. Josafá, acabou. É assim, meus irmãos. Irmãos, se tem uma coisa que corre rápido, é notícia ruim. E olha interessante como chegou a notícia. Falou assim, uma grande multidão está vindo contra vocês, do outro lado do Mar Morto, e eis que eles já estão em Hazazon. Quer dizer, olha, estão perto, hein? É isso, meus irmãos. As notícias ruins, elas chegam rápido e têm o seu cumprimento rápido. Mas Josafá, meus irmãos, ele fez a coisa certa. Ele convocou o povo, vamos lá para o templo, vamos buscar o Senhor. E olha interessante, ele falou assim, irmão, isso aqui, às vezes o nosso orgulho não deixa de dizer isso, né? O nosso orgulho. Olha o que o rei falou: Senhor, não sabemos o que fazer. Irmãos, é duro, né? Você não saber o que fazer, você não ter esperança, assim, aos seus olhos. Mas ele falou assim: Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, onde está o seu olhar? Onde está a sua fé? Senhor, eu estou aqui, a minha casa está assim, a minha filha está assim, meu filho está assim, eu passo por isso lá em casa, minha família, com os meus irmãos, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu sei que basta uma palavra Tua e tudo se transforma. E foi assim, irmãos, com Josafá. Ele preferiu confiar no Senhor. E o Senhor falou assim, escute com atenção, todo Judá, morador de Jerusalém, e você, rei, assim diz o Senhor, não tenha medo. Irmãos, quando a gente ouve isso aqui na palavra, para a gente não ter medo, você já percebeu a segurança que Deus te dá? Não tenha medo, calma, essa peleja é minha. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com a Bíblia é o seguinte, meus irmãos, quando eu passei a acreditar, a confiar, a entregar a minha vida a Jesus, quando eu passei a ser um crente em Cristo, irmãos, isso é um fato. Os meus problemas passaram os seus problemas dele. Sabia disso, meus irmãos? Isso é maravilhoso. O Senhor, Ele nos toma no colo. Irmãos, se eu contar a minha vida para vocês, o Senhor, irmãos,
O meu emprego sem Cristo era funcionário público. Eu ganhava bem demais, mas não tinha nada, porque eu não tinha Jesus. O dinheiro parece que ia pelo ralo. Eu contei aqui, eu já cheguei, meus irmãos, a chegar em casa, tirar a roupa, lavar, pôr atrás da geladeira para secar, lembra aquela grade? Né? Quente. Na manhã seguinte eu pegava, vestia para ir trabalhar. Depois disso, que eu tive um encontro com Cristo, eu saí da empresa, passei a ganhar menos, mas nunca o Senhor me desamparou. O Senhor sempre esteve comigo, e está comigo, porque é isso que Ele faz. Irmão, Josafá, ele falou assim: eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para Ti, os meus olhos estão em Ti, o que o Senhor falar eu faço. E mas foi dito e feito. Olha o resultado. Versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor. Primeira coisa, meus irmãos, creia no Senhor, coloque a sua esperança em Deus. E olha interessante, meus irmãos, depois ele falou assim, creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Viu, meus irmãos? Acreditem. O que Jaziel disse, creia, é o profeta do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Irmão, você tem crido nos profetas do Senhor? Tem crido nos mensageiros do Senhor? Eu não estou falando de profetada não, viu? Para o mensageiro da palavra, você tem crido? Você tem crido no Senhor e nos profetas do Senhor? Se você fizer isso, você será bem-sucedido. É a palavra que diz, meus irmãos. Olha interessante. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Antes da batalha, irmãos, eles não deveriam pelejar, mas deveriam estar lá, de pé, diante do inimigo. E ali, irmão, Josafá falou assim: louvem ao Senhor. Viu, Cosmo? Irmãos, aquela batalha em Jericó, a batalha foi ganha com um grito, né? Eles gritaram, o muro caíram. Tocou aqueles berrantes lá, né? E o muro caiu. Aqui, olha que interessante, quando começaram a louvar o Senhor, cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra eles. E meus irmãos, o que você faz quando chega uma notícia ruim? Corre aos pés do Senhor. Senhor, mas é muito ruim, eu não sei o que fazer. Deus sabe. Irmãos, Deus sempre tem uma estratégia para nos livrar da mão do inimigo. Ele sempre tem. Não foi só com Israel. Não foi só com Israel. Quando Josafá decidiu buscar o Senhor, Josafá colocou a sua vida em ordem, ele colocou a sua casa em ordem, ele colocou a nação em ordem. Veio as guerras. E João fala assim, que se o mundo vos odeia, saibam que primeiro odiou a mim. Viu, meus irmãos? Jesus não nos engana, não. O mundo, meus queridos, não adianta, meus irmãos, se nós falarmos que nós estamos em bem com o mundo, é mentira. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala que não tem comunhão entre luz e trevas. Não existe, meus irmãos. Nós somos
de Jesus. E quando você se posiciona ao lado de Jesus, as lutas vêm, dentro e fora de casa. Essa é a verdade. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, irmãos, ele sofria perseguição fora e dentro da igreja. Porque Paulo decidia ter uma vida na presença do Senhor. Ele decidiu andar com o Senhor, confiar no Senhor, viver Cristo em sua vida. Josafá, quando ele começa a viver com o Senhor, quando colocou a nação em ordem, 3 nações vieram contra ele, do nada. E o texto fala, no versículo 20, o capítulo 20, versículo 1, depois disso, depois da reforma que ele fez, a reforma religiosa, que convocou o povo para buscar o Senhor, veio as lutas, veio as notícias ruins sobre ele. Mas ele, irmãos, preferiu confiar no Senhor. Que nessa noite, meus amados, nós possamos confiar no Senhor. Nós vamos agora orar ao Senhor em grupos, nós vamos colocar nossos pedidos para a oração, mas nós temos que entender, meus irmãos, que o nosso Deus está aqui. Ele está ouvindo cada pedido. É isso que Ele faz pela igreja. É isso que Ele faz pelo crente em Cristo Jesus. E Josafá, meus irmãos, ele não abriu mão. E fala assim o verso 16: amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Cis, e vocês encontrarão no fim do vale. Irmãos, Deus já sabia o que ia acontecer amanhã. Olha que interessante. Viu, meus irmãos? Deus já sabe as lutas que eu, você, vamos ter amanhã. E Ele estará lá para guerrear as nossas batalhas. É isso que Deus promete. Sabe por quê, meus irmãos? Sempre tem um amanhã para aqueles que confiam em Deus. Sempre tem, meus irmãos. Não adianta a gente querer achar que não. Sempre existe amanhã para o crente em Cristo Jesus. Deus permite as lutas, permite, mas não nos priva da operação do seu Espírito. Deus permitiu que aqueles povos vierem, mas Ele não privou Israel da operação do Espírito ali, ó. Deus colocou em emboscada. Irmãos, eles se mataram entre si. Eles mesmos se exterminaram. E a coisa foi tão tremenda que o que sobrou, o despojo, né, o ouro da guerra, né, falou que Israel demorou 3 dias para carregar todo aquele ouro. Não só Deus pelejou por eles, mas Deus enriqueceu eles. E hoje, meus irmãos, Deus peleja por você, Ele peleja por nós, e Ele nos agracia com a sua presença, com a sua graça e com a sua manifestação em nossas vidas. Então, meus irmãos, creia no Senhor. Deixa o Senhor, como diz aquele cântico muito antigo, né? Nossa, deixa Deus dirigir a sua vida, e você será muito feliz. Deixa Deus seguir à frente e ir à frente. Deixa, meus irmãos. Sabe o que, queridos? Nós somos seres frágeis. Né? Eu me lembro que um tempo atrás, já contei aqui, eu acordei uma pela manhã, né, todo feliz, aí eu passei a mão assim, irmãos, tinha um caroço. Claro, acabou comigo aquele dia. Olha como nós somos frágeis, né? Mas quando Deus entra na peleja, meus irmãos, Ele entra para vencer. Ele entra para nos dar a estratégia certa para vencer as adversidades da vida. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine de uma tal maneira nós possamos, de fato, sentir a presença de Deus em nossas vidas. Amém?